Oi pessoal, boa tarde. Dando sequência à gravação dos vídeos do canal, tentando trazer o conhecimento sobre o autoconhecimento, que para nós da área da psicologia é a ferramenta capaz de nos transportar de um universo psicológico ou psíquico insatisfatório para um universo interior capaz de ser muito melhor percebido e vivenciado à medida que a gente faça alguns enfrentamentos. Então, como o primeiro vídeo foi gravado em Florianópolis, esse está sendo gravado em Porto Alegre no meu consultório. Atrás de mim, como vocês podem ver, um pequeno mapa da mente humana. Mapas existem variados, através de variados pesquisadores, psicólogos, estudiosos da mente, que se baseiam muitas vezes no estudo da filosofia. A filosofia é a base conceptual de um entendimento mais profundo acerca da existência. Então, os filósofos são aqueles que começaram o estudo até do psiquismo humano. Por exemplo, se a gente pegar uma escola que eu gosto muito, da filosofia, que é a estoica, existia um filósofo chamado Epíteto, que ele dizia assim: não são os fatos que nos atormentam ou nos mobilizam, é a maneira como eles são percebidos. Então, estou ajeitando aqui. Então, quem percebe, afinal de contas, é um construto que nós chamamos de mente. Essa escola foi muito adotada por uma corrente da psicologia chamada cognitivo-comportamental, através do professor Aaron Beck, que era um psiquiatra americano. Quando ele começou a desenvolver essa abordagem, ele dizia, o estudo dele se fundamentou acerca da depressão, a depressão considerada o grande mal do século, do milênio. Ele dizia que a depressão era uma desesperança em relação a si, ao meio e ao futuro. E que a base dela estava fundamentada na ideia de que o ser humano vai construindo construtos ou crenças, ideias errôneas ou disfuncionais, distorcidas, acerca da realidade daquele que percebe, da nossa realidade mental. Então nós trazemos, a partir de experiências principalmente da infância, ideias ou concepções, a grande maioria delas distorcidas, em relação a nós, ao meio e ao futuro. Essas crenças se formam a partir dessas experiências relacionais que a gente tem com os pais, que a gente tem com os irmãos, com os colegas, e muitas vezes experiências mais traumáticas vão embasando a formação dessas ideias errôneas. Vou dar exemplos para tentar clarear. Certa feita, e isso está no meu livro, já vou fazer um pouco a propaganda dele aqui, Encontro com a Nova Era dos Mapas Mentais ao Território do Ser, eu falo de um estudo de caso de uma menina, hoje, óbvio, uma adulta, na época uma menina que ela estava brincando na sala, a tia conversando com o pai dela. A tia olha para a menina e diz assim: com esse rosto ela não vai a lugar algum. A mente infantil é como uma esponjinha, absorve aquela informação de figuras importantes, representativas na vida dela, e aquilo é colocado no psiquismo como uma ideia fixa, ou seja, uma crença que dizia para ela o seguinte: eu sou feia. E todas as situações vivenciadas nessa experiência relacional, principalmente com o sexo oposto, que era o seu sexo de atração biológica, psicofisiológica,
era para ela sempre um motivo de muito constrangimento. Um dia ela estava andando no corredor do serviço dela, que era um supermercado. Havia naquele corredor um local de recreação. Alguns homens estavam conversando e começaram a rir. Rir de quem? Na cabeça dela estavam rindo dela, porque afinal de contas ela era feia. E ela acelerava o passo e passava adiante, nem chegava a parar no local para fazer um lanche, tomar uma água, conversar. E aquilo foi gerando uma série de constrangimentos na vida dela. E uma patologia que foi diagnosticada como sendo fobia social, medo ou aversão de conviver em sociedade. Então era necessário um atendimento psiquiátrico e um atendimento psicológico para que ela conseguisse desqualificar na mente dela essa ideia. E a abordagem terapêutica visava isso, que ela desqualificasse essa crença, essa ideia errônea. E realmente isso foi conseguido. Ela conseguiu retomar o mercado de trabalho, teve alguns relacionamentos, percebeu que os homens não fugiam dela, era ela que fugia dos homens. E reestruturou o processo psíquico dela. Mas o que eu quero dizer que dentro desse estudo da mente, que a gente vai procurar trazer através de vídeos e tentar divulgar a técnica terapêutica que surgiu com isso, que eu vou descrever em detalhes no decorrer de outros vídeos, que esse estudo da mente, que teve vários e vários estudiosos, pesquisadores, hoje se configura como um grande mapa mental, de acordo com a abordagem que se busca. Essa é a parte teórica. Do mapa nós precisamos investir no território, quando a gente vai fazer o mergulho dentro da própria estrutura emocional psicológica. Então nós precisamos ir do mapa para o território. Trazendo, como está no livro Encontro com a Nova Era, um exemplo é quando mais ou menos nós vamos até o Parque Nacional Aparados da Serra, que tem os cânions, Itaimbezinho, Fortaleza, aqui no Rio Grande do Sul, que se estende até o estado de Santa Catarina. São 64 cânions, numa das formações geológicas mais bonitas do planeta. Quem não conhece, vale a pena o investimento. Quando nós chegamos no Parque Nacional Aparados da Serra, tem uma maquete mostrando todo o parque e toda essa formação com 64 cânions. Foi feito pela Universidade do Paraná. E a gente tinha a noção de um mapa que dá a entender a grandeza do território. Então a gente fica ali olhando para aquela maquete, já tendo uma noção prévia de quão belo deve ser todo aquele contexto. Dali a gente parte para conhecer um dos cânions, que é em Itaimbezinho, e aí a gente fica extasiado. Realmente é um lugar muito lindo, gigantesco. O mapa era só uma referência do quão grande era aquele parque. Mesma coisa esses mapas da mente, como que está aqui atrás. É só uma referência de algo, de um universo realmente muito grandioso que habita dentro de nós. Então, nos próximos vídeos, a gente vai desbravando essa estrutura, fazendo algumas técnicas de relaxamento, visualização, respiração, para depois chegar na técnica que foi batizada como despertar da consciência para o ser, que surgiu inclusive nesse consultório. Muito obrigado, peço a todos o like, o compartilhamento, que o canal comece a ser difundido. Então eu conto com vocês. Um grande abraço.